Se você notar o capítulo 1 do livro de Josué, ele é extremamente similar ao capítulo 1 do livro de Salmos, quando o salmista nos ensina a meditar na palavra de dia e de noite, para que nós sejamos bem-sucedidos, para que tenhamos uma consequência. E você vê as mesmas direções que Deus dá através de Salmos no capítulo 1, ele também dando aqui no livro de Josué, capítulo 1, para Josué e também para todos nós. Se você ler o capítulo 1 do livro de Josué, você vai perceber que as promessas do Senhor, as vitórias do Senhor, que ele tinha reservado para Josué e para a nação de Israel, elas eram condicionais. Sim, nós aprendemos muito sobre aquilo que é incondicional, sobre o amor de Deus que não impõe exigências, e literalmente Deus te ama sem nenhuma exigência de amor, que o amor seja mútuo, que você faça algo. Não, Deus sabe tudo o que você fez, Deus sabe tudo o que você vai fazer, Ele sabe todos os seus erros do passado e os seus erros do futuro, e a Bíblia fala que mesmo assim Ele nos ama, porque o seu amor é incondicional. Nós aprendemos sobre a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus hoje por você, ela é tão nova, tão fresca como nunca foi, porque ela acabou de se renovar. A Bíblia nos ensina sobre o amor, sobre a graça de Deus, que literalmente é um favor imerecido. Isso tudo é incondicional. Mas as promessas de Deus de vitória, de conquista, elas são condicionais. Isaías capítulo 1, verso 19, a palavra diz assim: se quiseres e estiveres dispostos a me obedecer, tem algumas traduções que colocam assim: se quiseres e me ouvires, comereis os melhores frutos dessa terra. Lá em Deuteronômio, quando a Bíblia fala da bênção do Senhor para o povo de Israel, tem várias condições ali. Como aqui no livro de Josué, as vitórias eram condicionais. Josué precisava fazer algo, ele precisava meditar na palavra, ele precisava se alimentar da palavra, ele precisava ser forte, ele precisava ser corajoso. Eu gosto da ideia, Deus fala para Josué: o lugar que pisares a planta do vosso pé vos darei por herança. Aonde pisar o seu pé te darei por herança. Isso elimina aquela possibilidade de Josué ter vitórias à distância, de Josué ter vitórias remotamente, como muitos de nós estão trabalhando remotamente. Não, ele precisava chegar perto do desafio, ele precisava enfrentar o desafio, ele precisava pisar a planta dos pés para que Deus pudesse lhe dar por herança. Deus não vai te dar uma vitória que você tem fugido da responsabilidade de enfrentar. Deus não vai dar vitória se você não enfrentar suas batalhas. O problema não vai se resolver se você fugir do problema. Pelo contrário, na palavra de Deus aprendemos a enfrentar os problemas, a enfrentar as dificuldades, a enfrentar os desafios. Não há vitória a preço de banana, meu irmão. Vitória implica luta. Você precisa enfrentar as lutas para que Deus possa lhe conceder a vitória. Interessante, aprendemos com Jesus lá no Getsêmani, quando ele fala para Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus estava falando: Pai, se tem qualquer outra maneira de fazer a obra, de redimir a humanidade, eu estou disposto a ela. Mas não, Deus envia o seu único filho. Deus não poderia salvar a humanidade lá do céu, não. Deus precisou se fazer carne, enviar o seu único filho, aquele que era 100% Deus e 100% homem, para enfrentar, para prevalecer sobre a cruz e para nos redimir em nome de Jesus. Aqui na palavra de Deus nós vemos refutado aquela teologia preguiçosa, que prega que temos que deixar as coisas acontecerem. Se não aconteceu é porque talvez não era a vontade de Deus. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas a palavra de Deus nos ensina a fazer a nossa parte. A palavra de Deus nos ensina a fazer aquilo que nós devemos fazer. Presta bem atenção, Deus não vai mover uma palha para fazer aquilo que você deve fazer. Deus não vai mover uma palha para fazer aquilo que você pode fazer. Aquilo que você deve fazer, você tem que fazer.
Ele não exige de nós nada que não possamos fazer, mas aquilo que você deve fazer, você precisa fazer, meu irmão. Agora presta atenção, o ser humano se preocupa muito, gasta muito tempo e energia se preocupando com aquilo que ele não pode fazer. Deus não vai fazer o que você deve fazer, mas Ele vai mover céus e terras para fazer aquilo que você não pode fazer. Faz o que você pode e confia que Deus vai fazer o que você não pode. Mais uma vez, faz o que você pode. A prevenção, fé, oração, a sua parte. E confia que Deus vai fazer o milagre acontecer. Ele vai fazer o que você não pode fazer em nome de Jesus. A Bíblia fala que Deus vem para Josué num momento muito difícil. Josué tinha acabado de perder Moisés, o povo de Israel tinha acabado de perder Moisés, o grande Moisés. No final do livro de Deuteronômio, o último livro que antecede Josué, nós vemos literalmente isso escrito na palavra de Deus, dizendo que nunca houve em Israel alguém como Moisés. Nunca houve ali no período antes de Cristo. E fala literalmente com essas palavras, alguém que falava com Deus como quem fala ao seu amigo. E a Bíblia fala que esse Moisés morre, agora Israel estava sem essa figura, sem essa pessoa tão importante para a história de Israel. E não só isso, agora Josué tinha que pegar essa responsabilidade, ele tinha que pegar ali aquele legado e assumir o posto de Moisés e levar o povo a entrar na terra prometida. E a Bíblia fala que Deus chega a Josué nesse contexto e diz assim para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, agora levanta. Ontem eu falei um pouco sobre deixar o passado no passado. Deixa o passado ser aquilo que ele é, passado. Não deixe o passado ser o seu presente e muito menos o seu futuro, em nome de Jesus. Eu usei aquele exemplo daqueles sistemas de segurança, de cancela, de duas portas, que você precisa entrar por uma porta e a não ser que essa porta se feche, a porta da frente não se abre. Da mesma forma, meu irmão, você precisa fechar a porta para o passado para abrir a porta para o futuro, em nome de Jesus. Se o motorista de um carro dirigir olhando para o retrovisor, ele vai bater o carro. Olha para frente em nome de Jesus, deixa o passado ser passado. Deus chega para Josué e diz: meu servo Moisés é morto. Lamentou, chorou, agora enxuga as suas lágrimas e levanta. Levanta. Literalmente Deus usa essa palavra, levanta. Tem algumas traduções que usam a terminologia dispõe-te. Levanta e vai fazer aquilo que eu quero que você faça. Levanta e vai conduzir o povo a entrar na terra. Eu quero enfatizar essa expressão, levanta. Literalmente é uma expressão física. Eu falei ontem que você não pode se precipitar e falar que lamentação é ruim. Lamentação não é ruim. A Bíblia tem um livro inteiro sobre lamentação, são as lamentações de Jeremias. O errado é você fazer de um período de lamentação um estado permanente. Chorou, faz parte do processo da cura. Agora, como tem tempo para chorar, tem tempo para enxugar as lágrimas e seguir em frente. E deixa eu repetir isso porque eu sinto que tem alguém que precisa ouvir isso. Enxuga a sua lágrima e segue em frente. Enxuga as suas lágrimas e siga em frente em nome de Jesus. E Deus usa literalmente essa expressão para Josué: levanta. E eu quero usar essa expressão para você nessa manhã. Levanta, erga a sua cabeça, não ande cabisbaixo. Levanta. É literalmente uma terminologia que significa levantar fisicamente. Josué estava cabisbaixo, lamentando, com expressões e posições de lamento, de dor, de sofrimento. Deus chega para ele e literalmente fala: levanta. A Bíblia nos ensina que aquilo que nós comunicamos não só atinge as pessoas que estão à nossa volta, mas atinge o nosso coração. A palavra nos ensina que não é o que entra na nossa boca que contamina o nosso coração, a nossa mente, a nossa fé, mas aquilo que sai da nossa boca. Nós aprendemos aí, nós sabemos hoje, no século 21, que a comunicação, a maior parte dela não é a comunicação verbal,
Mais de 80% da comunicação não é verbal. Talvez hoje em dia você tenha se deparado com isso, como é difícil ouvir o que as pessoas estão falando de máscara. Porque você não vê ali o mexer dos lábios, você não pode fazer a leitura labial, você só conta com aquilo que você ouve. É mais difícil do que se você estivesse vendo a pessoa comunicar com uma expressão facial, com a boca e assim por diante. Alguns anos atrás eu vi um estudo muito interessante de uma doutora da Harvard, da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, e ela era especialista em psicologia social. E ela estava falando sobre as posições do corpo, sobre como ela comunica com a nossa mente. Olha que interessante, a ciência confirmando a palavra de Deus. E ela, no seu estudo, eu vi uma TED Talk, não sei se você já viu essas palestras, são muito interessantes, algumas muito boas, outras nem tanto. Mas essa doutora, essa especialista em psicologia social, ela estava estudando algumas posições do corpo e como ela infligia a mente. E ela estudou como posições de poder, ela afligia positivamente o seu cérebro. E algumas posições de poder que ela classificou é aquela posição típica que você faz até inconscientemente quando você vence algo, que você faz o V de vitória, quando uma pessoa faz um gol, ela levanta as duas mãos com V de vitória. Quando ela tem recebe uma boa notícia, naturalmente falando, a gente faz isso. Ela classificou outras posições de poder, como aquela posição de colocar as duas mãos na cintura, que ela falava que era a posição do super-homem. E ela mensurou a quantidade aí de neurotransmissores e hormônios que fluíam aí no seu sistema nervoso, no seu organismo. E ela chegou na conclusão que algumas posições de poder como essas que eu citei, elas produzem substâncias no seu organismo, no seu sistema nervoso, que reduzem a ansiedade, que te dá uma sensação de bem-estar, que pode te levar a uma produtividade maior. Olha que poderoso, como eu falei, é aquilo que nós comunicamos que fala com o nosso coração. Ela estudou também o oposto dessas posições de poder, que é a posição de cabisbaixo, de pessoa triste. Deus chega para Josué e fala: levanta. Quando você ergue a sua cabeça, quando você age, quando você se posiciona como um vencedor, não como um derrotado, como um filho do Senhor, não como um bastardo, você transmite uma mensagem não para as pessoas que estão à sua volta, você transmite uma mensagem para o seu coração, que de fato você é mais que vencedor, que de fato você é filho de Deus, herdeiro das suas promessas. Não ande aí cabisbaixo, não ande como derrotado, senão você vai estar pregando para o seu coração que você é derrotado, e você vai agir como tal. Erga a sua cabeça, ainda que você não sinta assim, ande como mais que vencedor, como filho do Rei dos Reis, herdeiro do Rei, como alguém de muito valor, como alguém que tem tanto valor que Deus enviou o seu filho para morrer no seu lugar. Levanta a sua cabeça em nome de Jesus. Aí você vai estar pregando uma mensagem para o seu interior, para a sua mente, que você de fato é mais que vencedor, que você de fato é filho do Rei, e assim você vai agir como tal. Erga a sua cabeça, meu irmão. Quem quer que você ande cabisbaixo, quem quer que você ande como derrotado é o diabo, porque ele quer que você seja tudo isso. Ainda que você se sinta mal, ainda que você se sinta sem valor, ainda que você se sinta aí derrotado, erga a sua cabeça, em nome de Jesus, prega essa mensagem para você mesmo. Você não é o que a circunstância diz que você não é o que os inimigos dizem que você não é o que as pessoas estão dizendo que você é, mas você é tudo aquilo que Deus disse que você é tudo aquilo que Deus diz de você. Romanos 8,37 nos ensina que em todas as coisas, em tudo, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. João capítulo 1, verso 12, a palavra de Deus diz assim:
todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. No reino de Deus, você é filho do rei. No reino de Deus, você é parte da realeza. Você tem favor real. Você tem tratamento diferenciado em nome de Jesus. Que você comece a agir como tal. Quando você se sentir inseguro, quando você se sentir mal, erga a sua cabeça e se lembra da promessa de Deus. A Bíblia fala por várias vezes ali que Deus chega a Josué e ele fala para Josué, diz assim: Josué, meu servo Moisés é morto, deixa o passado no passado, agora levanta, erga a sua cabeça. Aonde você estiver aí do outro lado da tela, faz esse exercício, erga a sua cabeça em nome de Jesus, não ande cabisbaixo. E Deus começa a falar sobre as promessas, Deus começa a falar sobre as exigências. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés, vos darei por herança, assim como for com Moisés, serei com você. E presta bem atenção no que Deus fala para Josué: não deixe de falar as palavras do livro da lei. Não deixe de falar. Mais uma vez eu quero enfatizar a importância da comunicação. Eu falei da comunicação corporal, agora eu vou falar da comunicação verbal. Não deixe de falar a palavra de Deus. Meu irmão, na palavra de Deus aprendemos que é muito importante aquilo que nós falamos, é muito importante aquilo que sai da tua boca, é muito importante aquilo que Tiago fala como o poder da sua língua. É muito importante para você, para o seu futuro, para a sua família, aquilo que você fala. E é interessante nos dias de hoje que vivemos numa sociedade onde se dá muito mais importância naquilo ou para aquilo que as pessoas dizem de nós do que aquilo que nós dizemos de nós mesmos. Hoje em dia a maioria da população é extremamente preocupada com a quantidade de likes, com a quantidade de comentários que ela vai receber ou não, muito mais preocupada do que aquilo que ela fala dele mesmo, do que aquilo que ela está comentando dela mesma. Mas a palavra de Deus nos ensina o oposto. Cuidado com aquilo que você diz, cuidado com aquilo que sai da tua boca. No livro de Tiago, o apóstolo Tiago chega ao ponto de falar que quem domina a sua boca, quem domina a sua língua, esse é perfeito. Imagina só, meu irmão. Estamos sendo aperfeiçoados à imagem e semelhança de Cristo. Em outras palavras, Deus está nos ensinando a dominar a nossa língua. Tiago, ele começa a fazer uma ilustração, ele fala assim, que a língua, esse organismo que visivelmente, esse órgão, que visivelmente é um órgão pequeno, ela é como o leme de um navio. Apesar de ser pequena, ela determina a direção na qual o navio vai percorrer. Sim, aquilo que você fala define o seu futuro. Quer saber como uma pessoa vai estar daqui a 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Escute o que ela está dizendo. Porque o seu futuro é determinado por suas palavras. O seu futuro é determinado por aquilo que sai da sua boca. A sua boca é como o leme do seu navio. Por isso que é importante, você que quer entregar o cabo da nau ao Senhor, você que quer entregar o leme do navio ao Senhor, você precisa entregar a sua boca ao Senhor, você precisa falar as palavras do livro da lei, você precisa falar a palavra de Deus. Aí Tiago começa a discorrer mais um pouco, ele diz assim que como a língua é como uma fagulha numa selva. É como uma fagulha numa mata, começa pequenininha, mas faz um estrago. Interessante que lá no livro de Gênesis, a palavra de Deus, quando nos ensina sobre a criação, sobre os 6 dias da criação, você vai escutar ou você vai ler muito a expressão da seguinte forma: e disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja separação entre os firmamentos. Em outras palavras, Deus criou o mundo através da sua palavra. Depois Jesus, o Deus encarnado, ele vem nesse mundo. O Espírito Santo vem nesse mundo.
Em outras palavras, a lição para você pegar: você vive no mundo que você cria com as suas palavras. Mais uma vez, se você pode, escreve, marca, dá aí, coloca no seu stories, compartilha com o máximo de pessoas possível, que isso é uma chave que abençoa muita gente. Você vive no mundo que você cria com as suas palavras. Se as suas palavras são caóticas, são cheias de caos, o seu mundo vai ser caótico. Se as suas palavras são cheias de incredulidade, o seu mundo vai ser de incredulidade. Você vai viver num ambiente de incredulidade. E presta atenção, um ambiente de incredulidade, ou num ambiente de incredulidade, milagres não acontecem. Jesus foi em alguns lugares, o Deus encarnado, e por causa da incredulidade do povo, ele não pôde fazer milagres. Pensa nisso, meu irmão. A solução de tudo, aquele que é a resposta para todos os problemas, ele não realizou milagres por causa da incredulidade do povo. Agora, se as suas palavras são cheias de fé, se as suas palavras transmitem fé, o mundo que você vai viver vai ser um mundo de fé. E Deus faz milagres num ambiente de fé. Agora, se as suas palavras são cheias da palavra de Deus, o mundo que você vai viver vai ser cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Se as suas palavras contêm louvores, a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Cuidado com aquilo que sai da sua boca, cuidado aí com as suas palavras. Tiago nos ensina mais um pouco, ele diz, não adianta você consertar tudo e não consertar as suas palavras. Você vai arrumar tudo e vai ser irrelevante, porque o seu futuro é determinado pelas suas palavras. Agora, se você consertar as suas palavras, aí todo o resto também é consertado em nome de Jesus. Por isso que é fundamental que você alinhe as suas palavras com a palavra de Deus. No Antigo Testamento, naquele contexto sociocultural, que nem todos podiam ler, nem todos tinham acessibilidade à leitura, era comum que a palavra de Deus fosse lida, recitada. Nós aprendemos ali que os judeus tinham uma tradição oral. Eles liam falando. É importante que você declare a palavra, meu irmão. Não só leia, mas declare, mesmo que você não sinta. Declare antes de sair de casa, daqui a pouquinho, Romanos 8,37, em todas as coisas, porém, sou mais que vencedor. Declara Salmo 91, se você está quarentenado, vai ficar em casa hoje, diz assim: praga alguma vai chegar na minha tenda, Deus vai me livrar da peste perniciosa, do laço do passarinheiro, em nome de Jesus. Se você está enfermo aí, deitado numa cama, sentindo mal, declara Isaías 53, Cristo levou sobre si todas as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras eu sou sarado, eu sou curado. O Senhor é o Senhor que me sara. Declare a palavra de Deus. Isso não só vai abençoar as pessoas que estão na sua volta, mas principalmente vai ser uma bênção para você, para o teu interior, para o teu coração.